Diga assim comigo, eu amo minha Bíblia. Diga assim, a Bíblia é Deus falando comigo. Diga assim, eu sou o que ela diz que eu sou. Diga assim, eu tenho o que ela diz que eu tenho. Diga assim, eu posso o que ela diz que eu posso. Diga assim, a minha vida, a minha família pertence ao Senhor. Diga assim, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Diga assim, este é o tempo do Espírito Santo e da palavra da fé funcionarem na minha vida. Amém? Glória a Deus, Deus é bom demais. Já fomos muito abençoados hoje à noite, mas eu creio que Deus ainda quer falar mais conosco. Amém? Aleluia, glória a Deus. Enquanto você abre sua Bíblia, em Mateus capítulo 4, Mateus capítulo 4, nós vamos estar compartilhando a respeito do poder que há em nossas palavras. Um amém bem discreto, aleluia. Mas creia, há poder em nossas palavras. Provérbio 18 diz que há poder de vida e de morte. Você escolhe o destino que você vai dar à sua vida, às suas palavras. Aqui em Mateus capítulo 4, e a partir do versículo 1, Mateus capítulo 4, a partir do versículo 1 diz assim: a seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo, e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu. Diga assim comigo, Jesus respondeu. Aleluia. E vocês conhecem o que ele respondeu. Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito para que te guardem, e eles se sustentarão nas suas mãos, para que não tropece em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou-o ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isto o deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviram. Amém? Glória a Deus. Eu sei que vocês conhecem essa passagem, que também está em Lucas capítulo 4, uma passagem maravilhosa, que traz revelações para as nossas vidas. E uma das coisas que a gente queria iniciar aqui falando com vocês, é que nesse contexto aqui, Jesus, ele estava se consagrando a Deus. Ele estava no início do seu ministério. Tudo que Jesus ia fazer, tudo que ele iria realizar no seu ministério, na sua vida, ia depender deste momento. E justamente no início, quem é que aparece? O diabo, o tentador, né? Aquele que vem tentar, aquele que vem desestabilizar, aquele que vem para provar as nossas vidas, aquele que é o autor de tempestades, de desgraças, de morte, de doença, de tudo que não presta. Lá estava o diabo, o tentador, tentando Jesus. Vocês estão aqui? Aleluia. A Bíblia nos fala sobre Jesus como sendo ele o último Adão. Mas você sabe que desde que o mundo é mundo, desde que Deus criou todas as coisas, nós temos Satanás, o diabo, vindo tentar o homem. Lá em Gênesis 3, justamente depois que Deus criou os céus e a terra, depois que Deus criou tudo do bom e do melhor para o homem, depois que Deus plantou um jardim no Éden, colocou o homem naquele jardim, ofereceu tudo que você possa imaginar de bom, de qualidade para o homem, quem aparece lá? Satanás. E diz a palavra que lá estava Satanás, sutilmente,
de uma forma sagaz. E ele veio tentar o primeiro Adão, veio tentar o primeiro homem ali no jardim. E uma das coisas interessantes que aconteceu ali é que lá estava o homem e a serpente chegou para tentar. E uma das coisas que a serpente fez foi falar. Diga assim comigo, falar. Aleluia. Uma das coisas que Deus tem falado muito no meu coração é a importância da voz. Né? Nós, como filhos de Deus, nós seguimos uma voz, nós seguimos uma mensagem, nós seguimos uma palavra que nós chamamos palavra de Deus. Mas sabe que o diabo também tem uma voz? Vocês estão aqui? Lá no início de todas as coisas, em Gênesis 3, a primeira coisa que aconteceu ali foi que a serpente lançou a sua voz persuasiva, uma voz capaz de ludibriar, capaz de conquistar a atenção. Muitas vezes, quando eu estou pregando sobre isso, eu pergunto para meus alunos: se você estivesse lá naquele lugar, no lugar de Eva, naquele jardim, e a serpente chegasse com a voz dela para tentar te enganar, você daria ouvidos à voz da serpente? E todo mundo responde: não. Misericórdia, pastor. A gente não responde não. Mas sabe que se tem uma coisa que tem acontecido muito em nossos dias, é que aquela mesma serpente, o diabo, Satanás, ele tem tentado nos alcançar nesses dias. E a voz dele é muito persuasiva. A voz do diabo é tão persuasiva, que muitas vezes ele é capaz de fazer com que a voz de Deus fique calada em nós. Calada é ruim, mas pode ficar até pior do que calada. É falando aquilo que o diabo está nos induzindo a falar. Vocês estão aqui? Aleluia. O primeiro Adão, o primeiro homem, deu ouvidos à voz da serpente. Mas a Bíblia fala que o último Adão, ele venceu Satanás. Ele nos mostrou que no mundo nós teríamos aflições. Nós passaríamos por provações, por dificuldades, mas diz assim: tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus venceu. E deixa eu contar uma revelação hoje à noite. Ele não venceu só para dizer que ele é o vencedor. Ele venceu para me mostrar e para te mostrar que nós também podemos vencer. Aleluia. O Antigo Testamento, quando você lê, você vê muitas histórias, muitos testemunhos, mas quando você olha para Jesus, você descobre a fórmula do sucesso, a fórmula de como as coisas vão dar certo. Amém? Se você quer ser uma pessoa vitoriosa nessa terra, se você quer ser vencedor nessa terra, se você quer ser um conquistador, você precisa aprender a olhar firmemente para Jesus. Quando o primeiro Adão tirou os olhos da palavra, tirou os olhos de Jesus e colocou a sua atenção no que a serpente estava falando, o que aconteceu? Ele caiu. O homem caiu. O pecado entrou. Mas quando hoje nós colocamos a nossa atenção, os nossos olhos, o nosso coração na palavra, em Jesus, nós vencemos. Aleluia. Existe uma seriedade que faltou na vida de Adão, que precisa existir na minha e na sua vida. Existe um temor, uma consideração, um respeito, uma valorização da voz de Deus que faltou na vida de Adão, que precisa existir na minha e na sua vida. Você sabe que a lei dos judeus são mais de 600 leis. Mas quando Deus falou com Adão, Ele deu apenas uma instrução, uma palavra, uma única instrução.
E olha que Adão, ele era uma pessoa extremamente inteligente. Era uma pessoa extremamente capaz. Não tinha pecado, nem no espírito, nem na alma, nem no corpo. Adão era perfeito. Deu nome a todos os animais. Um ser super capaz. Mas uma única palavra de Deus, uma única instrução de Deus, um versículo da Bíblia para ele guardar, sabe que ele vacilou. E ele literalmente negociou. Ora ouvia o diabo, ora ouvia Deus. E sabe que quando você lê Gênesis 3, você vai descobrir que Eva, até que ela sabia alguma coisa do que Deus tinha dito. Mas ela já estava sabendo de uma forma misturada. E sabe que em nossos dias, muitas vezes nós não estamos vencendo, conquistando, sendo abençoados. Não é porque nós não conhecemos Deus ou não conhecemos as Escrituras. É porque nós estamos misturando as coisas. Nós não estamos tão puros como deveríamos. Não estamos tão ferrenhos, tão seguros como deveríamos. Tão convictos, tão enraizados em Deus como nós deveríamos. Você diria assim, pastor, como é que nós poderíamos viver tão convictos em Deus, tão firmes em Deus, levando Deus tão a sério, mais do que esse mundo gospel paia, que nós temos presenciado? Como poderíamos levar Deus tão a sério? Eu diria para você, você vai levar Deus muito a sério, você vai valorizar muito Deus na sua vida, você vai ter o temor de Deus verdadeiramente na sua vida, quando você valorizar a palavra de Deus. Quando esta palavra for rema na sua vida, uma palavra falada, uma palavra que você recebe no seu coração, uma palavra que você acolhe com mansidão, uma palavra que você deseja, que você absorve na sua vida. Sabe que para você ter íntima comunhão com Deus, não basta morar dentro da igreja, não basta ser o pastor da igreja, não basta ter um título maravilhoso de apóstolo, de evangélico, de não sei o quê. Não, amados, você precisa ter a palavra dentro de você. Aleluia. É a palavra quem nos conduz em vitória. Mas não a palavra que eu acho, não a palavra que eu misturo, não a palavra que é de qualquer jeito, não a palavra que um dia você está de um jeito, outro dia está de outro, não a palavra que um dia você está lá em cima, outro dia está lá embaixo, não, a palavra que se revela em qualquer situação. Aleluia. Lá estava Jesus, e quem se aproximou? A serpente, o diabo, Satanás, a mesma conversinha. Se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. A primeira coisa que Jesus fez foi dizer para ele, está escrito. Diga assim comigo, está escrito. Aleluia. Você sabe o que é que está escrito? Jesus sabia o que estava escrito, mas ele tinha o que estava escrito no seu coração, mas ele também tinha o que estava escrito na sua boca. Deixa eu te dizer uma coisa para você, Deus não nos chamou para sermos filósofos da Bíblia, intelectuais da Bíblia, super conhecedores. Alguém que sabe, que ouviu, que estudou, que já fez o rema 10 vezes, que já fez outro seminário. Deus não nos chamou para isso. Deus te chamou para ter a palavra dele enraizada no seu coração e na sua boca. Romanos 10, versículo 8, diz, mas que se diz, a palavra está junto de ti, a palavra está perto de ti, a palavra está grudada em ti. Onde? Na tua boca e no teu coração. Isto é a palavra da fé que nós pregamos. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissões para a salvação. Amém, queridos? Aleluia.
O diabo pode dizer para mim e para você que essa palavra não funciona. Ele pode dizer para mim e para você que as curas não funcionam. Ele pode dizer para mim e para você que o mundo está em crise. Ele pode dizer para mim e para você que a ansiedade tem dominado as pessoas. Ele pode dizer para mim e para você que depressão é a doença do século. Mas eu digo para você, a palavra de Deus continua funcionando. Deus está procurando verdadeiros adoradores e Deus também está procurando crentes que creiam na palavra dEle. Crentes que não negociam a palavra dEle. Crentes que creem de verdade. Crentes que quando tudo está bom, ele dá glória a Deus. Quando tudo não vai bem, ele continua dando glórias a Deus. O diabo veio tentar uma vez, Jesus disse, está escrito. Na segunda vez, Jesus disse, está escrito. Na terceira vez, Jesus disse, está escrito. Você sabe quantas vezes Jesus foi tentado? Aqui está dizendo 3, mas lá em Hebreus 4, diz que ele foi tentado em todas as coisas. Em tudo que eu e você passamos, Jesus foi tentado, porém sem pecado. E qual o segredo de Jesus? Ele tinha um rema na boca. E recentemente eu coloquei na minha rede social, a mesma palavra vitoriosa que funcionou na boca de Jesus, funciona na minha e na sua boca. O problema é que o diabo muitas vezes está encontrando mais boca de crente do que o próprio Deus. Quem tem mais sua boca, Deus ou o diabo? Ih, pastor. Quem tem mais a sua atenção, Deus ou o diabo? Quando você fala, o coração de Deus fica feliz ou o diabo bate palmas? Aleluia. Aleluia. Você sabia que muitas vezes, quando Jesus abria a boca, não era somente o diabo quem ficava frustrado. Muitas vezes, pessoas ao seu redor ficavam indignadas com as palavras que Jesus falava. Jesus, em nossos dias, ele não se enquadraria de jeito algum neste tal de politicamente correto. E se Jesus não se enquadraria, por que tantos crentes estão querendo seguir a moda que o mundo está apresentando? Eu digo para você, amados, pessoas me perguntam, pastor, como é que o diabo apareceu para Eva? Como é que o diabo apareceu para Jesus? E eu respondi, eu não sei. Mas eu sei como é que ele aparece para cada um de nós. São com essas sugestões, com essas mentiras, com esses enganos, com esses sofismas, com essas ideias distorcidas, com essas coisas que parecem certas, mas que no fundo, são uma cilada. Todas as ideias do diabo parecem brilhantes, mas o seu final é caminho de morte. Todas as ideias do diabo são cativantes. Você olha e você diz, uau! A Bíblia diz, amados, que é pelo fruto que nós conhecemos a árvore. Nós temos visto em nossos dias muita gente de Deus seguindo instruções de homens, filosofias de homens, ideias de homens. O diabo não se manifesta na nossa vida somente fazendo careta, tentando assustar, te dando um pesadelo. Muitas vezes, ou na maioria das vezes, o diabo usa pessoas. E às vezes, pessoas que nós diríamos assim, essa daqui ele nunca vai usar. Às vezes, pessoas que nós gostamos demais. Pasmem, às vezes até gente da nossa família. A Bíblia diz que o diabo, lá em João 10, ele é o ladrão.
ele é o que veio para roubar, matar e destruir. Dá para você saber, mesmo sem você ver, quem é que está por trás de algumas situações que tem tentado nos atingir. Você pode fazer a seguinte análise: aquilo que estão falando, aquilo que estão fofocando ou murmurando, está trazendo vida ou morte? Paz ou ansiedade? Está me achegando mais para Deus? Está fazendo eu desejar as coisas de Deus? Ou está me deixando mais distante, frio, morno, relativo, ou relativista, tanto faz? Às vezes a pessoa é crente, às vezes a pessoa é de Deus, às vezes a pessoa até é um ministro, mas a moda é ser relativo. Tanto faz, pastor. Ninguém está sendo muito firme assim com Deus, não. Para que tudo isso? Para que essa firmeza toda? Eu digo para você não cair nas astutas ciladas do diabo. O primeiro Adão, ele foi relativista. Ele não levou tanto a sério a voz de Deus. Mas o último Adão deu o exemplo para nós. Ele chegou mesmo a dizer lá em João 13, versículo 15: eu vos dei o exemplo, para que como eu fiz, vocês façam igualmente. E eu digo para você, Jesus venceu crendo e falando. Como você espera vencer? Aleluia. Para cada tentação, para cada mentira do diabo, mesmo quando o diabo usou a Bíblia no Salmo 91, dizendo, está escrito, Jesus não disse assim, pois bem, vou vencer isso contando uma linda poesia para você, Satanás. Não, Jesus disse, também está escrito. Olha que maravilha. Mesmo quando o mundo vier com uma filosofia, mesmo quando o mundo vier com algumas coisas que parecem de Deus, fique firme com a palavra, amados. Fique firme com a palavra que diz que pelas pisaduras de Jesus, você é sarado. Pastor, mas eu não estou vendo muita gente sendo curado. Não importa, continue crendo que Deus continua operando. Aleluia. Muitas vezes, nós vemos aqui em Lucas capítulo 5, Jesus, diante daquela situação, que 4 homens trouxeram um paralítico e colocaram pelo teto. Diante daquela situação, Jesus viu a fé daquele paralítico. E Jesus disse para ele, os teus pecados te são perdoados. Aqui em Lucas 5, versículo 20 e diante. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, homem, estão perdoados os teus pecados. Os escribas e fariseus arrazoavam, dizendo, quem é este que diz blasfêmia? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes, que arrazoais no vosso coração? Qual é mais fácil dizer, perdoar-lhes são os seus pecados? Ou levanta-te e anda? Eu li essa passagem de propósito para vocês, para dizer uma coisa. Ali havia um homem, levado por 4 amigos, para a igreja. Porque amigo que é amigo, te traz para a igreja. Aleluia. 4 homens. E o pior, chegaram lá na igreja que Jesus estava pregando, não tinha como entrar. Não tinha ingresso. Estava lotado, abarrotado. Não tinha jeito de entrar. Diz que até lá fora não tinha como ficar. Interessante, né? Sabe que esses 4 amigos, por dizer assim, olha, a gente quis fazer um grande favor para você. A gente trouxe você para o culto que Jesus estava operando. Mas não tinha lugar para você. Vamos para casa. A gente fez a nossa parte. Deus está vendo, Deus conhece o nosso coração.
Sabe por que eles não fizeram isso? Sabe por que eles não fizeram mais? Porque a fé que agrada a Deus, ela é desafiadora. Ela nunca aceita um não como resposta. Quando você está em fé, tudo vai dizer, não tem jeito. Você diz, mas Deus está comigo e vai dar jeito. Vai ter que ter uma solução nesse negócio. Ah, mas ninguém está sendo atendido no judiciário. Mas para você vai ter atendimento? Fé não aceita um não do diabo. Fé só aceita o sim de Deus. E eles trouxeram aquele homem, fizeram um buraco no teto, quebraram o protocolo do culto, bagunçaram a reunião, mas quando Jesus olhou, diz que Jesus viu a fé dele. Aleluia. Quando você chega na igreja, Jesus vê a sua fé? Ou Jesus vê a sua etiqueta? Super comportado. Não levanta a mão, não. Você sabe por que na igreja nós levantamos as mãos? Pastor, não é porque é bonito, não. Não. É porque lá em Timóteo, a palavra nos ensina que nós devemos celebrar o Senhor levantando mãos santas. É uma atitude de rendição. A palavra diz assim, tudo que há em mim, bendiga ao Senhor. Minhas palavras, meu louvor e mãos santas. Amém, queridos? Não é um gesto, não é um cacuete, não é um estilo gospel. Não, é princípio da palavra. E se tem uma coisa que nós devemos buscar na nossa vida, é sermos praticantes da palavra. Aleluia. Mas nem era isso que eu queria falar. Voltemos aqui. Eu queria que você pegasse aqui comigo a situação onde Jesus viu a fé daquele homem. E diante daquilo, Jesus disse, olha, perdoado são os teus pecados. E quando Jesus falou isso, as pessoas que tinham ido para o culto, os crentes da época, os religiosos, os fariseus, eles ficaram chateados. Eles não gostaram dessa palavra de Jesus. E começaram a argumentar. Quem é ele? Quem ele pensa que é? Para dizer, perdoados lhes são os seus pecados. Sabe que às vezes nós estamos na igreja assim? Quem Priscila pensa que é? Perceba que o texto diz que eles estavam argumentando em seus corações. Ou seja, só Deus estava sabendo. Às vezes nós temos comportamentos na igreja que se Deus fosse revelar, você nunca mais pisaria na igreja. Porque você diz, ixi, que igreja é essa? Mas deixa eu te falar uma coisa. Além de nós precisarmos aprender a receber a palavra no nosso coração, nós precisamos aprender a ajustar essa palavra na nossa vida. Não querer só pegar a palavra e se beneficiar com a palavra, mas deixar a palavra reinar em nós. O que eu ia falar nessa passagem nem era isso que eu falei. Eu ia destacar nessa passagem o fato de Jesus estar num ambiente onde as pessoas não criam, não aceitavam, não concordavam com o que ele pregava, e mesmo assim, ele abriu a boca e disse, perdoado lhes são os seus pecados. Sabe que às vezes, na nossa casa, no nosso ambiente de trabalho, sabe que às vezes é difícil falar ao que você crê? Não somente evangelizar, que tem irmão que nem sabe mais o que é que significa essa palavra, mas simplesmente falar o que você crê. Não, pastor, eu tenho que ser politicamente correto na minha casa, eu tenho que ser agradável com todo mundo. Sabe que agradável com todo mundo significa igual ao mundo? Sabe que Jesus estava nesse mundo, mas ele não estava para se misturar com o mundo?
Ele deixou sua glória, sim. Ele habitou entre nós, sim. Assumiu a forma de homem, sim. Mas não para se misturar, mas para fazer a diferença. Para salgar, para ser luz. Sabe que uma das formas de você ser luz no seu local de trabalho é abrindo a sua boca e falando, compartilhando aquilo que você crê? Uma mentira chegou, você fala uma verdade. Um engano chegou, você fala a palavra. Quando você não se envergonha da palavra, Deus é poderoso para te honrar onde quer que você esteja. Igreja tem que ter milagres. Igreja é um ambiente de milagres. Mas deixa eu te falar uma coisa. O ambiente que deveria ter mais milagre na nossa vida é lá onde nós convivemos. Você não passa 7 dias da semana dentro da igreja. Nem 7 horas na semana. Mas no seu local de trabalho você passa muitas horas. Convive com muitas pessoas. O mundo está de mal a pior, porque não é porque o mundo está de mal a pior, é porque muitos crentes estão de mal a pior. Porque se os crentes melhorassem, o mundo melhoraria. Se os crentes fossem ousados como Jesus, o mundo ia saber que ali tem uma pessoa de fé. Que ele não pode falar qualquer besteira no seu local de trabalho, não, contar qualquer piada, não. Um temor santo deve vir sobre eles. O Deus que operava no passado é o Deus que opera hoje. Nossos colegas de trabalho precisam saber que o Deus de Daniel é também o nosso Deus. O Deus que operava lá no passado é o mesmo Deus de hoje. O Deus que prosperava lá, prospera hoje aqui. Ninguém está ganhando, porque você crê no mesmo Deus, a sua vida fica diferente. E eles vão olhar, vão se admirar. Eles não vão ver todo mundo sendo demitido e você também sendo demitido, não. Eles vão ver Deus lhe protegendo. Eles vão ver as coisas melhorando para você. E eles vão perguntar o que está acontecendo na vida dessa pessoa. Aí você vai abrir a boca e dizer assim, é Deus, meu irmão. E Ele é o caminho, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Amém, amados? Aleluia. Meio mundo de religiosos. Jesus poderia ter ficado caladinho na dele, chamado o paralítico no canto, e dizer assim, deixa eu falar um negócio só para você. Afinal de contas, é você quem vai receber. Vou falar só para você. Não, já disse, ei, perdoados-lhes são os seus pecados. E os religiosos, gospel da época, começaram a dizer, quem é este? Mas não fique triste não, quando algum colega de trabalho dizer assim, quem você pensa que é? Sarado e doendo, e dizendo, eu sou curado. Continue declarando a palavra. Aleluia. Não consegui dormir, pastor. Declare, eu deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. Declare a palavra. Não quero uma varinha mágica, não quero como é que fala isso? Uma mágica gospel. Uma oração mágica, tipo uma macumba gospel. Não, amados. Queira você dar sentido à sua vida. Queira você direcionar a sua vida. E é isso também Deus falou comigo, para perguntar para vocês. Para onde sua vida está caminhando? Qual o sentido que você tem dado à sua vida? Qual o gosto? Que gosto você tem apresentado na sua vida? Gosto de paz, gosto de alegria, gosto de ousadia, gosto de unção, gosto de propósitos, gosto de prosperidade, gosto de salvação, gosto de milagres ou gosto de, não sei, estou cansado, está todo mundo cansado. Aleluia. Você sabia que problemas são universais? Problema não é uma coisa que escolhe determinadas pessoas. Tempestade não é uma situação que escolhe, não.
vou atingir somente o Dr. Bruno, porque ele se encaixa bem no perfil de tempestade. Não. Tempestades são universais, vêm para todos nós. Tem pessoas que olham para a gente assim, por que vocês não pregam coisas, problema na igreja? Derrota, que está todo mundo doente, está morrendo todo mundo. Por que vocês não pregam isso na igreja? Porque a mídia já está pregando, a gente está pregando o oposto da mídia. Nós não estamos nesse mundo para concordar com o diabo, nem com a mídia, nem com a filosofia, nem com a sociedade, amados. Nós somos uma voz nessa terra. Você é voz de Deus nessa terra. Você é boca de Deus nessa terra. Diante do vale de ossos secos, você é a boca que Deus quer usar. Diante das impossibilidades, diante das trevas, do vale da sombra da morte, você é a boca que Deus quer usar nessa terra. Aleluia. Perceba uma lição aqui interessante ainda. Quando Jesus falou, perdoados são os seus pecados, os religiosos não gostaram, começaram a criticar, começaram a razoar no seu coração, começaram a murmurar por dentro. E Jesus disse assim, olha, vocês estão assim, questionando aí no coração de vocês porque eu falei isso? Aí Jesus disse assim para eles, qual é mais fácil dizer? Perdoados são seus pecados? Ou levanta-te e anda? Olha, essa pergunta merece o centro da nossa atenção hoje à noite. Qual é mais fácil dizer? Diga assim comigo, qual é mais fácil dizer? Aleluia. Pensa se hoje à noite Jesus perguntasse para você, qual é mais fácil dizer? Eu sou sarado ou eu sou abençoado? Qual é mais fácil dizer? Se você fosse entrar no texto, e você fosse ser um crente bem cri-cri, bem enjoado, bem questionador, você ia entrar no texto e dizer assim, bom, entre dizer, perdoados são os seus pecados, e dizer, levanta, toma o teu leito e anda, é mais fácil dizer, perdoados são os seus pecados. Vocês concordam comigo? Mas, antes de você pensar nessa resposta, pensa no que Jesus queria ensinar para a gente. Não é difícil dizer. Jesus quer te ensinar hoje à noite. Você já ouviu muitas pregações de fé. Você já viu muitas pregações, a gente revelando, creio, por isso falei. Você já viu muitas pregações a gente falando sobre dizer ao vale de ossos secos. Mas hoje à noite, Deus quer te ensinar algo. Ele quer te mostrar que é fácil dizer. Pastor, mas se eu for falar algo de fé no meio do meu local de trabalho, eu vou ser criticado. Pois bem, eles disseram que Jesus estava blasfemando. Sabe o que às vezes nós não dizemos? Porque na verdade, nós não estamos crendo o suficiente. O diabo sabe que Deus é um Deus de fé. O diabo sabe que a palavra de Deus funciona. O diabo sabe tudo que nós sabemos da Bíblia. Ele sabe que nós sabemos. Ou melhorando, o diabo sabe tudo aquilo que nós conhecemos da Bíblia. Vocês estão aqui? Aleluia. Você nunca vai dar uma rasteira no diabo. Você nunca vai combater o bom combate da fé. Você nunca vai vencer as artimanhas do diabo somente sabendo. Não tem isso na sua Bíblia. Não foi assim que Jesus venceu. O diabo sabe que nós sabemos. Mas ele só é vencido quando nós dizemos. Vocês estão aqui? Aleluia. É sonho do diabo manter a nossa boca fechada. É sonho do diabo manter a nossa boca calada. É sonho do diabo, é um sonho, é o projeto de vida dele. Fazer com que a gente esmoreça, fique tímidos,
Quantas vezes você lê sua Bíblia, e até mesmo Jesus repreendendo os discípulos, por que sois assim tão tímidos diante das tempestades? Timidez, medo, ansiedade, rouba a nossa ousadia em Deus, rouba a nossa disposição em Deus. Sabe que a nossa fé precisa estar disposta para Deus? A Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Em outras palavras, nem adianta você ter, porque se ela não tiver uma ação correspondente, se ela não estiver operando, se ela não estiver funcionando, ela e nada é a mesma coisa. Sabe que às vezes, somente olhando para a cara de alguns crentes, dá para saber se ele está com uma fé viva ou com uma fé morta? Porque fé viva se move de acordo com o que Deus diz. Fé viva fala o impossível diante das situações mais inusitadas. Fé viva fala para a dor. Vocês estão aqui? Fé viva fala para a enfermidade. Aleluia. Muitas vezes nós só estamos ouvindo a dor. Muitas vezes nós só estamos ouvindo as circunstâncias. Muitas vezes nós só estamos acolhendo as mensagens falsas. Perceba uma coisa hoje à noite. Toda vez que você estiver se sentindo para baixo, repetindo, toda vez que você estiver se sentindo para baixo, entenda uma coisa, você está ouvindo a voz errada. Aleluia. Por que igreja é lugar de alegria? Porque a igreja é lugar de boas novas, de boas notícias, de um Jesus que cura, que salva, que prospera, que batiza no Espírito Santo, que traz paz, alegria, justiça. Amém? Aleluia. Esse Jesus, amado, ele precisa ser vivido em nós. Aleluia. Não só saber que está escrito, mas ser capaz de declarar o que está escrito. Aleluia. Não seja tímido na fé. Nem dentro do seu banheiro seja tímido na fé. Não seja esmorecido na fé. Não retroceda na sua fé. Não seja apático na fé. Não seja desconfiado na fé. Não seja medroso na fé. Aleluia. Seja ousado. Aleluia. É bonito falar de avivamento. Mas sabe que nós precisamos ter uma fé avivada? Avivamento não vai chegar se a sua fé não for avivada. O mover, o poder, não sei o quê, não sei o quê. Sim, mas no dia a dia, na segunda-feira, na hora do vamos ver, quando a má notícia chega, como você rebate? Quando a sugestão do diabo chega, você não vai conseguir. O salário não vai chegar. Não vai dar certo. Nem desista disso. Quando essas informações do inferno chegam para você, o que você fala? O que você responde? Eu digo para você, a vitória de Jesus estava nas suas respostas. E as nossas vitórias estão em nossas respostas. Não somente ouvindo o que o diabo fala, mas sendo capaz de falar algo na cara do diabo. Deixa eu chamar a sua atenção hoje à noite. Jesus respondia para o diabo, porque ele estava resistindo ao diabo. A melhor forma de você resistir ao diabo é você tendo a palavra de Deus no seu coração, saindo da sua boca. Isso é a melhor resistência que você faz ao diabo. Mas muitas vezes não é o diabo em pessoa. Às vezes são os religiosos. Às vezes são pessoas que gostam da gente, mas vira e volta, são usadas para tentar nos desestabilizar. Especialmente nas nossas emoções. Vocês estão aqui? Aleluia. Você não tem que repreender a pessoa, mandá-la para o inferno, mas você precisa discernir
O que está por trás das sugestões que chegam para você. E outras vezes, como Jesus fez até mesmo com a figueira, você vai concordar comigo que a figueira não era o diabo, a figueira não eram pessoas, a figueira era uma figueira. Assim como a sua conta bancária é simplesmente uma conta bancária. Não é uma pessoa, nem é o diabo. Mas sabe que tem conta bancária que fala e grita alto na vida de pessoas? Pastor, como é que o senhor sabe que a conta bancária está gritando na vida de uma pessoa? Ora, a conta bancária diz que ela está devendo, está no vermelho, e ela passa a noite sem conseguir dormir, ouvindo a voz da conta bancária. Eu digo para você, sua conta bancária precisa ouvir a voz de Deus. Pastor, e se eu falar, ela vai ouvir? Vai! E mesmo que ela não ouvisse, ela vai ficar sabendo que você foi capaz de falar. Deixa eu falar algo sério para vocês. Deus não pede para mim e para você a parte mais difícil. Tem pessoas que dizem assim, pastor, é difícil ser crente. Pastor, misericórdia. Não tem coisa mais... Olha, difícil é para o diabo ser diabo. E ele não desiste do ministério dele. Você tem que resistir a um diabo, mas o diabo tem que tentar todas as pessoas. Veio tentar até Jesus. Então deve ser muito difícil ser diabo. Mas ser crente, amados, é a coisa mais fácil do mundo. Se você aprender a simplesmente fazer o que Deus falou. Deus não disse para você ressuscitar um morto. Deus não disse para você fazer com que os ossos secos se levantem. Deus não disse para você fazer o prédio acontecer. Deus não disse para você construir a casa. Deus disse para você dizer. Às vezes, dizer, Maristela, é tão fácil, tão fácil, tão fácil, que a gente não quer dizer. A gente quer uma coisa mais difícil. E andando para a Trindade é mais difícil. Ah, então eu vou andando para a Trindade. Mas dizer algo da parte de Deus, dizer... Mas concorda comigo que sair daqui, caminhando no frio, até Trindade, com todo respeito à religião deles, é mais difícil do que você dizer assim, pelas pisaduras de Jesus, eu fui sarado. Às vezes nós queremos o mais difícil, mas Deus nos deu o mais fácil. A parte difícil na vida do crente, não é o crente quem faz. A parte complicada na vida do crente, não é o crente quem faz. A parte, tipo assim, a resolução do problema, o milagre em si, a cura, o agir, não é o crente em si. O crente só precisa aprender a crer e dizer. A parte de efetuar, o querer e o realizar, quem efetua é Deus. Amém, queridos? Deus deixou comigo e com você a parte mais fácil. A parte, até para ser salvo, você não precisa levar uma cruz, você não precisa pagar o preço da salvação, até para ser salvo. Você só precisa crer em Jesus e confessá-lo com a sua boca. Vocês estão aqui? E pensa comigo, e eu estou finalizando enquanto o Ministério de Louvor vem, se para a coisa mais preciosa da nossa vida, eu só preciso crer e confessar, quanto mais para as demais bênçãos de Deus na nossa vida, nós só precisamos aprender a crer e confessar. Agora eu digo para vocês, igreja, já que nós vamos crer, já que nós somos crentes, já que nós decidimos crer, vamos crer como Jesus. Porque o primeiro Adão se deixou influenciar por vozes estranhas. Mas o último Adão, para cada voz estranha que chegou, para cada mentira do diabo,
ele tinha um está escrito. Está escrito. Está escrito. E deixa eu falar uma coisa. Depois de 3 tentações, o diabo deixou. Porque em cada uma delas o diabo ouviu um está escrito. Deixa eu falar algo para vocês. Se depois da 3ª tentação o diabo não tivesse deixado e viesse com uma 4ª tentação, o que você acha que Jesus falaria para o diabo? Está escrito, Satanás. E uma 5ª vez, está escrito, Satanás. Era o rema saindo da boca de Jesus. Eu digo para você, amados, tenha um rema na sua boca. Tenha uma palavra de Deus na sua boca. Quando o diabo vier mentindo para você, olha, você não vai conseguir. Diga, olha, em todas essas coisas, nós somos mais que vencedores, Satanás. Está escrito? Está escrito, Satanás, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Vocês estão aqui, amados? Aleluia. Quando o diabo vier dizer para você, olha, esse mês não vai dar para pagar as contas. Você declara, está escrito, Satanás. Se quiser, diga até o versículo para ele. Filipenses 4,19. O meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, há de suprir cada uma das minhas necessidades. Amém? Aleluia. Esse prédio aqui, amado, já deu mais despesa do que vocês possam imaginar. A gente não compartilha com vocês. A gente não deixa você choroso, melancólico. E agora tenho que socorrer a igreja. Mas Deus não tem deixado faltar. Porque está escrito, o meu Deus suprirá cada uma das nossas necessidades. Eu fui jovem e hoje sou velho, disse o salmista, não o pastor. Mas eu nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Amém? Tudo aquilo que você quer na sua vida, aprenda a colocar as palavras de Deus funcionando a seu favor. Chame a existência. Quando você fala a palavra, você coloca o poder de Deus agindo na sua vida e os anjos de Deus correndo para lhe socorrer. Espíritos ministradores, anjos que querem pegar junto conosco, anjos que amam fé. Os anjos de Deus, amados, eles amam fé. Eles amam se aproximar de nós. Quando você fala fé, quando você fala murmuração, você atrai demônios. Capetas, diabo. Mas quando você fala fé, você atrai a manifestação dos anjos de Deus, que correm velozmente para nos favorecer. Amém, queridos?